Fala galera, tudo bem com vocês? Muito boa noite. Na verdade, bom dia. A gente já passou aqui da meia-noite, né? Então vocês estão vendo aí o vídeo, o segundo vídeo aqui. Já estamos aí na sexta-feira, né? Mas um pouco mais tarde, mas antes tarde do que nunca, né? Sem muita enrolação aqui nessa introdução, que a gente tem muita coisa para falar. Eu sou Daniel Brown, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Brown e Fogo. Estamos aí querendo atingir a meta dos 25 mil inscritos. Se inscreva no canal, ative as notificações e a gente tem muita coisa para falar durante essa madrugada, um plantãozinho da madrugada, né? Vai ser difícil dormir aí ao longo desses próximos dias com toda essa situação do Honda e também para falar um pouco do Botafogo e Resende, que eu geralmente faço aí o vídeo pós-jogo logo após a partida, mas aí eu tive um imprevisto, né? Vitorinha, minha namorada que tá aqui dormindo, daqui a pouco ela já tá roncando aqui, tá debaixo dos cobertores aqui, tive que sair aos 30 do segundo tempo aí para dar uma ajuda para ela, que ela não tinha ido no jogo, passou um pouco mal, mas já tá tudo bem, tá? Levamos no hospital lá, tudo bem, tomou um sorinho, ficou tranquila, já tá bem aqui, já tá rosnando para cima de mim, tá reclamando da vida, né? Então agora ela acabou de tirar aqui o cobertor. Nossa, cara, você tá com o olho todo inchado, gente. Enfim, né? Vitorinha está bem, está de bem com a vida e logo mais está aqui moderando a live aqui com a gente. Agora vamos falar de algumas situações aqui a respeito do Honda. Seguinte, gente, novela Honda chegando ao fim e tudo indica que vai ter um final feliz para o Botafogo, né? A gente está tendo algumas informações aí no finzinho dessa quinta-feira e por isso que tudo ficou muito eufórico. Algumas situações começaram a acontecer em relação a uma proximidade de acerto, rolando nos bastidores, nos corredores aí de General Severiano. Eu odeio essas metáforas, né, cara? Não tem ninguém no corredor de General Severiano hoje. Tudo começou depois de algumas informações, né, a respeito de uma proximidade aí de um fim feliz para o Botafogo e também consequentemente para o Honda. Não vamos falar só para o Botafogo, mas aí tudo começou, a situação toda, tá todo mundo acordado, né, atento ao longo aí desse início aí de madrugada de quinta para sexta, por conta de um tweet do Honda. Eu vou colocar aqui o tweet, obviamente que eu não vou colocar só em japonês, tem a tradução, e a tradução é a mais curiosa possível. Quando todo mundo viu aquele tweet, ele falou, cara, o que significa isso? O Honda, ele é muito enigmático, ele gosta de refletir, ele gosta de colocar algumas coisas no Twitter, né? Ele usa realmente igual, o Honda é povão que nem todo mundo, ele vai falando, né, a respeito da vida dele, vai fazer algumas reflexões, só que com o alcance que ele está tendo em relação a essa situação, né, alguns acham engraçados e outros se revoltam. Eu, particularmente, eu prefiro achar engraçado. Né? Agora vamos traduzir aí o que ele falou, né? Se você colocar aí no tradutor do Twitter, ficou muito engraçado. A rapaziada tá realmente, né, rachou o bico em relação a isso, mas depois vamos falar sério em relação ao que está acontecendo. Vamos pegar aqui o computador, né? Vamos lá. A tradução do tweet do Honda. Aqueles que disseram que fugiram de Vitesse, aqueles que disseram que não seriam relacionados para as Olimpíadas, aqueles que também ofereceram Botafogo e aqueles que os chamaram de pandas. Muito obrigado por aqueles que não gostam do sentimento confiante da perspectiva de Keisuke Honda. Agradeço sinceramente. Eu amo você. Deu para entender tudo. Falando sério, gente, todo mundo riu, né? Todo mundo rachou o bico dessa situação, falou que o japonês estava doidão, mas se você traduzir, realmente for, né, fazer a tradução do que realmente foi dito em japonês, é óbvio que tem um sentido que o Honda está falando. Independentemente disso ser uma concretização, a gente não consegue dizer se é um sim ou um não do japonês, né? E está praticamente selado que é um sim. É basicamente um desabafo em relação a tudo que vem sendo dito pela imprensa internacional e também do Brasil, algumas pessoas do Brasil, a respeito do Meia. Ele desabafa a respeito da situação dele no Vitesse da Holanda. Se você analisar aí os últimos vídeos que eu publiquei a respeito do Honda, né, tem uma saída um pouco polêmica do Honda no seu último clube, que foi o Vitesse da Holanda. Ele ficou apenas um mês no clube, jogou 4 jogos, pediu para sair antes do tempo do contrato, ficou um mês no clube, né, falou que não estava se sentindo bem, disse que estava sentindo que estava atrapalhando o clube, e aí ele colocou, aqueles que falaram que eu saí, que eu fui mal no Vitesse, aqueles que falam que eu não vou conseguir ir para os Jogos Olímpicos. Aí o que significa essa expressão do panda? Essa expressão do panda aí, panda publicidade, significa que, juntando aí a situação, aqueles que dizem que eu tô indo pro Botafogo só para propaganda, né? É uma expressão lá em japonês, né? Que não deve ser levada ao pé da letra, né? Mas aqueles que estão falando que eu tô indo pro Botafogo só para fazer mídia, só por questão de marketing, né? Eu agradeço a vocês, né, por não acreditarem em mim. Eu sei que vocês não acreditam em mim, mas eu agradeço de coração. De qualquer forma, eu amo vocês.
né? Então isso foi um desabafo, né? Ele está respondendo aí aos críticos e me parece que o japonês ele vem mordido. Ele vem mordido se realmente ele jogar no Botafogo, e essa, na minha opinião, que é a questão diferente do negócio, né? Algumas pessoas poderiam ficar assim com receio em relação à vontade do jogador, né? Um jogador de 33 anos, já em fim de carreira, teve uma pausa na carreira para ser treinador, mas me parece que se depender da vontade do Honda, o cara vai querer jogar bola. E a curto prazo, porque ele tem que demonstrar o mínimo de produtividade para ser convocado para a Olimpíada de 2020, que acontece no seu país de origem. Seria um sonho para o Honda e, consequentemente, também para o Botafogo, por ser representado pelo japonês aí num torneio tão grandioso, né, que é a Olimpíada. Algumas pessoas dentro de General Severiano já tratavam, né, desde o início da semana a situação como certa da negociação do Honda, e a gente só vai esperar a concretização final que pode acontecer tanto ao longo dessa madrugada quanto amanhã pela manhã. A gente já pode dizer realmente que o Honda está muito, mas muito próximo de ser anunciado como novo reforço do Botafogo, e o resto, meu amigo, como eu já disse no meu último vídeo, vai ser história. Se vai ser história boa ou ruim, a gente vai ter que ver. E o Botafogo vai mergulhar de cabeça nessa junto com o Honda. Agora, falando brevemente sobre Botafogo e Resende, o Botafogo venceu a segunda seguida no Campeonato Carioca de maneira um pouco menos convincente do jogo em relação à partida vitória contra o Macaé. Como eu já havia dito nos vídeos anteriores, o time do Resende é mais time que o do Macaé, é um time mais organizado, com maior investimento, já está um tempo maior aí, vamos dizer, desde o ano passado, na primeira divisão do campeonato estadual. Então o time do Resende ia dar um pouco mais de trabalho para a equipe do Botafogo, que não é lá grandes coisas. A gente também não pode se iludir com esse time por conta de um jogo. É um time barato, é um time modesto, é um time limitado, com uma folha de 1,5 milhão. Então, particularmente, cara, eu acho que a gente não pode nem malhar esse time, mas a gente também não pode se empolgar tanto. Esse time vai viver de altos e baixos, na minha opinião, porque é limitado e, ao meu ver, porque tem um treinador que talvez não satisfaça aquilo que a torcida do Botafogo quer hoje. Antes de continuar falando a respeito do Botafogo e Resende, gente, uma informação complementar a respeito do Honda, ele já está começando a seguir algumas pessoas aqui do Brasil pelo Twitter, pela sua conta no Twitter. Começou a seguir o André Rizek, jornalista da Sport TV, começou a seguir recentemente o Felipe Neto, youtuber botafoguense, a Andréa Sade, jornalista da Globo News. Então ele já está começando a seguir algumas pessoas aqui do Brasil, cara. São sinais cada vez mais claros de que ele vem jogar no Brasil. Voltando ao jogo, gente, eu acho que o Botafogo, a gente tem que dividir o jogo em partes, né? Primeiro, antes do temporal, o Botafogo já vinha jogando mal, já vinha produzindo menos do que a gente viu na partida contra o Macaé, né? A gente tem que analisar as circunstâncias do jogo. O Botafogo conseguiu fazer um gol muito cedo, aos 6 minutos contra o Macaé, e aí começou a abrir mais o jogo. A situação ficou um pouco melhor, porque o Macaé teve que sair para o jogo e o Botafogo começou a criar mais. O time do Resende veio com uma proposta muito fechadinha, e contra times muito fechados, o Botafogo tem essa dificuldade, pelas limitações, por ser um time fraco, né? Fraco, eu digo, dentro dos parâmetros assim de um patamar mais elevado do Campeonato Brasileiro. Por ser um time ainda desentrosado, que já tem uns problemas aí de criação desde o ano passado, e contra defesas mais compactadas, essa dificuldade ela vai vir, até porque o Valentim está trabalhando uma proposta mais rápida de jogo. E aí a gente viu um time errando muitos passes bobos, bem bobos mesmo, né, por parte dos jogadores ali da construção de jogadas, apelando muito para a ligação direta, errando passes assim um pouco mais complicados do que aquela bola curta. E aí o Resende foi se aproveitando disso, foi desfrutando dos contra-ataques, principalmente com o Manga, o camisa 9, que em tese escalado como centroavante, mas jogou mais ali pelo lado esquerdo do ataque do Resende, o Vitinho, que na minha opinião foi o melhor jogador em campo da equipe do Resende. E aí eu particularmente não vi muito atentamente o gol do Resende, porque foi no momento que estava caindo um dilúvio. E quando a gente fala dilúvio, não é uma chuvinha, cara. Começou a cair realmente um temporal com ventania, começou a voar coisa, né? Foi bizarro o que aconteceu no estádio Newton Santos durante pelo menos 30 minutos, aí diminuiu, e depois a gente teve o retorno da partida, né? Amanhã eu mostro com mais calma as imagens aí desse confronto, dessa situação. Aliás, já vou colocar logo de uma vez, né? Já deixo aí de uma vez para vocês darem uma olhada as imagens de tudo que aconteceu aí em relação a esse jogo.
né, depois de tudo que aconteceu, a gente teve o retorno da partida, o Botafogo continuou jogando muito na base do abafa. E chegou um momento que a equipe do Resende ficou um pouco desgastada no segundo tempo, e aí numa jogada bem trabalhada, na mesma forma do primeiro gol contra o Macaé, aí eu acho que a situação, as jogadas do Botafogo estão ficando um pouco manjadas, né? Já são 2 gols da mesma forma, e algumas jogadas que tentou-se, o Fernando tentou fazer o mesmo passe, a mesma infiltração daquela forma algumas vezes e não deu certo, mas nesse momento deu, né? Aí o cruzamento do Luiz Fernando, o gol do Bruno Nazário, 1-1, a situação ficou um pouco mais confortável, e aí eu tive que sair do estádio Newton Santos, não consegui acompanhar de perto com exatidão o que de fato aconteceu, né? Acabei vendo o replay do jogo, acabei vendo o replay aí do segundo gol do Botafogo, né? O que a gente sabe é que o Botafogo ele teve um pênalti não marcado no primeiro tempo e um gol, algumas pessoas estavam falando que foi mal anulado, eu particularmente vi o Luiz Henrique um pouco à frente, né? Isso pode ter feito o árbitro dar o pênalti no último minuto do jogo, né? Parece que o Rafael Navarro entrou muito bem, pelo que eu vi aí no lance da repetição, foi uma linda bola, sinceramente, eu quero mais oportunidades para esse jogador ao longo desse Campeonato Carioca, sempre que entra, vem jogando muito bem o Rafael Navarro, tá demonstrando serviço, tá agarrando bem as oportunidades, e aí um cruzamento do Bruno Nazário, bola na mão, e o Pedro Raul vai lá e desloca o goleiro. Destaque da partida, eu particularmente gostei muito do Bruno e do Marcelo. Marcelo foi absoluto em todos os desarmes, em todos os botes, na corrida, né, para alcançar os adversários em contragolpes. Se não fosse o Marcelo, eu acho que o Botafogo poderia ter perdido essa partida. Jogou por uns 3 ali na defesa. Então, fora na construção, né? O Marcelo tá muito bem também, com a bola no pé, tá melhorando nesse quesito. Marcelo foi o grande nome, na minha opinião, junto com o Bruno Nazário. Na minha opinião, os destaques um pouco negativos, eu vou colocar 3 nomes, na verdade 4 nomes, né, além de alguns outros que eu achei um pouco moderados. Joel Carli, Guilherme Santos, Thiaguinho e Cícero, esses 4 eu achei um pouco abaixo do comum. Numa situação que, na minha opinião, poderiam ter sido um pouco melhor, mas acabaram compensando em algumas questões, com participação em gol, assistência, gol convertido. Eu coloco aí o Pedro Raul, que foi melhor no jogo contra o Macaé, acabou errando alguns passes, o Fernando e o Luiz Fernando. O resto, assim, eu considero que foi minimamente ok dentro de alguma perspectiva, fora o Rafael Navarro, que foi diferencial aí para a virada do Botafogo. Gente, só para não esquecer, vale ressaltar aí o trabalho da drenagem do estádio Newton Santos, que foi absolutamente espetacular. Caiu um dilúvio no estádio, em 1 hora já estava tudo certo, bola rolando normalmente, não normalmente, né? Demorou um pouco para rolar à vontade aí a bola, mas sinceramente não é qualquer gramado que suporta a água que caiu lá no bairro de Engenho de Dentro hoje não. Então, falando da classificação, a gente tem aí o Botafogo em 4º lugar, com o mesmo número de pontos da Portuguesa, são 6 pontos, 1 ponto a menos que Flamengo e Boa Vista, que são os 2 líderes do Grupo A. Pessoal, vamos ficando por aqui. Amanhã eu falo um pouco mais desse Botafogo e Resende, projeto Botafogo e Vasco, e vamos falar muito mais a respeito de Keisuke Honda, sobre tudo que está acontecendo, esse japonês que tem tudo para vestir a camisa do Botafogo em breve. Se inscreva no canal, ative as notificações. Até a próxima. Valeu!